Boa tarde a todos. Retomando nossas atividades, teremos agora a mesa redonda com o tema 1972-1977, uma turma FAME muito especial. Convidamos para compor a mesa o presidente do Conselho Brasileiro de História da Medicina, Dr. Jair Furtado Toledo, o presidente do Conselho de Administração do Grupo AFIA, Dr. Nicolau Esteves, e também o diretor da Faculdade Suprema, Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, Dr. Ricardo Campelo. Todos, eu estou fazendo a historinha, né? A gente começou a pensar na ideia de trazer para a vacina o nosso 28º Congresso Brasileiro de História da Medicina. A gente começou a pensar na logística, como é que isso vai acontecer. A gente sabia os motivos, né? Ultimamente, a celebração dos 120 anos de início e fim dos famosos Coroas de Loucura, e achava que isso merecia uma celebração. Tínhamos que fazer uma comemoração do trabalho que os funcionários do Estado, nesse período, principalmente no período que eu de diretor da unidade, que a gente conseguiu realizar. Todo mundo achava que era impossível, devido às condições que estavam, mas dentro de um programa, um planejamento, a gente conseguiu. Bom, então essa é a razão por que esse congresso nós conseguimos trazer para cá, né, decidiu na Assembleia, lá em Vitória. Aí começamos a pensar nessa logística, né, como é que vai fazer e tal. Uma série de medidas foram tomadas, e uma delas foi quem vai nos ajudar a bancar, né, essa empreitada, né, ou seja, não só no apoio financeiro das propostas, mas também nas ideias e na participação dos seus alunos. Aí quem tem amigo, né, quem tem colega de turma, não corre para cá, né? A gente recorre e nós tivemos apoio restrito desses dois colegas meus, colegas de turma, né? Que aliás eu falo que eles são meus alunos, né? Porque a imagem que eles vão projetar aí, esse era um time de futebol que nós tínhamos aqui. Eu era o técnico, ali, tá vendo? E os dois são os pontas que estão embaixo. De bigode, é? Não, esse aqui, ó, Nicolau, e aqui o campeão. Então nós tivemos as... já sabia, né? Pode escrever quem é quem. Quem é quem? Quem é você e quem é o Nicolau? Tudo parecido, tudo cabeludo, entendeu? Bom, e foi um time muito especial isso aí, essas grandes memórias, né? Daqueles torneios que nós participávamos que ninguém conseguia ganhar da gente. Inclusive o Atlético Mineiro veio aqui e não conseguiu ganhar da gente no ano que ele foi campeão sul-americano. Deixar isso bem registrado, né? Então, nós fazíamos disso, além de fazer a faculdade, nós tínhamos essa participação na vida da cidade, e esses dois torneios eram muito esperados, lotava o ginásio Silvio Raso, onde acontecia. Então, boas lembranças do Nicolau, do Campelo, né, que eram os meus alunos, que eram técnicos, né, então, todo técnico é professor, né? Então, nós conduzimos isso. Então, o Campelo e o Nicolau foram as pessoas que eu trabalhei.
Vocês podem me ajudar? Eu nem perguntei se vocês vão me ajudar. Não, como podem me ajudar? Abrir imediatamente. Não, a gente só pede 2 vezes. A gente já sabe assim, né? Já sabe que assim, não se pede sem mostrar o objetivo. Né? Acho que o objetivo de um congresso como esse tem o aspecto de confraternizar. Todo mundo sabe que a gente gosta de fazer solenidades, ou seja, a parte científica é muito importante, mas é importante também a gente encontrar, conversar e, no caso de Barbacena, mostrar as coisas da cidade. Por isso que veio a ideia, primeiramente lá, do Tizumba, que sempre tem aqui em Barbacena, e o imperador que vai chegar aí mais tarde, entendeu? Para nós celebrarmos o jantar do imperador, porque foi aqui em Barbacena, 2 anos do exílio, que ele foi homenageado aqui na sua passagem com um jantar. E esse jantar do imperador, que chamam de banquete, foi feito lá no hospital, no antigo hospital, ainda nem era hospital psiquiátrico, era, parece, um sanatório, né? E depois virou hotel por um período, né? Então foi celebrado lá e nós organizamos, entendeu? Um menu num livro que o Senac produziu, um livro muito bonito, grande, onde está registrado todos os jantares que Dom Pedro participava. Então tem uma mostragem muito bonita e lá nós achamos o de Barbacena. Aí provocamos aqui o chefe, o Mark Peterson, né? Ele já tinha feito uma pequena experiência aí numa proposta da Globo e falou, vamos repetir isso vai ser um chamamento, uma novidade da gente apresentar dessa história de Barbacena. Então isso aqui a gente propôs nesse jantar. E sem a participação dos dois, tanto em todos esses eventos aqui do Congresso, seria impossível. Porque nessa hora, quando você vai discutir cultura, ciência, primeiro, na área médica os laboratórios somem, né? E as áreas governamentais sempre têm uma desculpa para não canalizar recursos para essa preocupação nossa, no caso, a história. Né? A história, se ela não for publicada, ela se perde. Foi por isso, inclusive, que nós criamos o Museu da Loucura no processo de humanização da instituição. Contar a história. Por que isso aconteceu? Às vezes as pessoas não sabem. Então, se isso está acontecendo, é porque tem essa história desses 2 colegas, companheiros, e nós somos amigos, nossa turma é muito linda, por isso chama Turma 72 e 77, que se reúne constantemente e também com o apoio dos dois, entendeu? Para que o 0800 ocorra, né, nos nossos encontros. Né? E é celebrar mesmo, entendeu? Então eu falei, como homenagear? Então montei essa mesa, esse bate-papo aqui, para contar um pouco essa história. Nós não tivemos recursos de nenhum outro segmento, tá? A não ser pequenos recursos pontuais de algumas empresas, né? Mas quem segurou mesmo a onda foi essas 2 entidades aqui, né? E a nossa Faculdade de Medicina de Barbacena, que cedeu o espaço lá e ajudou em alguns patrocínios também. Então eu vou provocar os dois agora. Eu queria que cada um contasse um pouco da sua passagem aqui, né, do nosso convívio, né? Não precisa contar as coisas que, né, censuráveis, né? Mas contar dessa, que se for contar, aí fica complicado. Mas vamos tentar dessa forma. Começa com quem? Parou aí para aqui os dois. Parou aí. Ah, só quer. Bom, boa tarde a todos aí, né? Vocês veem que eu sei que já passaram aqui ilustres palestrantes aqui, né? Nessa mesa durante esses 2 dias. Foi um convívio de vocês muito rico, né? Em termos de conhecimento, de curiosidades, né? Eu não estou aqui por mérito, estou aqui porque eu paguei, né? Então eu estou aqui por isso, não é mérito meu, tinha de me convidar. Então eu acho que vocês não vão extrair muita coisa da gente, não. Mas brincadeira para nós é uma honra muito grande, né? Agradecer o Jairo, toda a comissão organizadora, né? Por esse momento e por a gente estar aqui. Barbacena, eu não sou de Barbacena, eu sou nascido numa cidadezinha pequenininha no interior de Minas Gerais, chamada Argirita, lá na zona da Mata Mineira,
Coincidentemente, o Jairo também nasceu lá. E ele foi colega lá em Crianças Família, depois nos encontramos em Barbacena. E a Angelita hoje está no Guinness Book, né, porque é uma cidade que tem o maior número de médicos habitantes. Tem 1.000 habitantes, tem eu e o Jairo formado. Então, é uma cidade também que está no Guinness Book. Então, a gente veio se encontrar aqui, na mesma turma, né, e realmente foi uma convivência. Nós somos a segunda turma daqui, uma convivência maravilhosa, né, e realmente deixou muita saudade. Eu tenho certeza, né, que se cada um aí pudesse sentar aqui e contar a sua história, talvez seria até mais interessante do que a nossa. Mas vocês não patrocinaram, então realmente a gente eu sou, então, aí eu venho de uma família bastante humilde e tudo mais, e mudei para Juiz de Fora, e na hora de fazer o vestibular, eu tinha que passar numa faculdade federal. Então, minha vida foi estudar na faculdade federal de Juiz de Fora, me preparei para fazer o vestibular de Juiz de Fora, achei que eu passaria no vestibular, e para minha decepção, não passei. Estava abrindo a faculdade de Barbacena, e os tios meus falaram, vai fazer o vestibular lá em Barbacena, pagaram a inscrição, e eu não queria vir para Barbacena. Primeiro, eu queria um federal. Segundo, vim para Barbacena, uma cidade considerada, naquela época, não era considerada a cidade dos malucos, e uma faculdadezinha que estava abrindo naquele momento, faculdadezinha meia boca, que era faculdade de medicina federal. Mas acabei vindo. Falei, vou lá, os que cotizaram, pagaram, eu acabei vindo fazer a faculdade de medicina, fazer o vestibular aqui, mas completamente tranquilo que eu voltaria para Juiz de Fora, para a Federal. Tá bom, passei. E agora, vamos pagar a mensalidade. E também uns outros que lá cotizaram, vai estudar lá, são muito esforçados, não sei o quê. Eu vim extremamente com decepção para atender os apelos da família. E chegamos aqui, muito pelo contrário, realmente era uma faculdade bastante simples, mas também nós tivemos aqui os melhores professores de Belo Horizonte, da Federal, os melhores professores de Juiz de Fora. Boiolo deu aula para nós, a equipe do Boiolo toda, deu aula com o pessoal de Juiz de Fora, já assim na época da anatomia. E apesar da humildade das instalações, tudo isso, e o pessoal de Barbacena, também os médicos de Barbacena, aqui, o ilustre professor nosso, Geraldo de Filipe, o Geraldo era o nosso paizão, nos receberam assim de uma maneira muito carinhosa. Nós acabamos nos apaixonando por Barbacena e acabei não voltando para fazer o vestibular novamente. E aí, em um determinado momento, eu achei que eu ia ter que desistir por falta de condições financeiras. Aí surgiu o tal do Creduc, crédito educativo, não sei se alguém aí teve o tal do Creduc, aí eu ganhei o Creduc e pude terminar o meu curso, né? Então, Bárbara, acho que eu sou assim, uma pessoa de muita fé, eu sou católico praticante mesmo, e acho que a minha vinda para cá, eu não ter passado em Juiz de Fora e ter vindo para cá, acho que tem alguma coisa aí que Deus me colocou nesse caminho, porque as oportunidades que eu tive após a censura, eu fiz residência no Rio de Janeiro, na BTO, ortopedia, depois voltei para Barbacena, fiz a faculdade de medicina de Barbacena, passa por alguns problemas em 1998, eu assumo lá juntamente com a equipe, assumimos lá, e minha vida toma um ritmo empresarial. Hoje eu sou o presidente do conselho, fundador do maior grupo de escolas do Brasil, de escolas médicas nem se fala, mas de educação do Brasil. Segunda-feira ganhamos lá o prêmio Valor, nós estamos entre as 1000 melhores empresas do Brasil, mas na área da educação somos a primeira disparada no segundo lugar, tanto em termos de qualidade, ESG, sustentabilidade, essas coisas, como também em termos de educação. Então, eu acho que isso tudo quer dizer, a minha vinda para cá, talvez eu não teria essas oportunidades se realmente estivesse na Federal onde eu queria. E nós temos aqui também, não posso deixar de... Tem um outro professor aqui, o professor Eurico, né, também aí da faculdade, uma grande figura, e começando aqui comigo, eu estou aqui um mês que estava em Barbacena, voltando como ortopedista, essa figura aí, Luiz Eduardo, que estava chegando também em Barbacena, endoscopia, né, e tem aqui alguns colegas nossos, e na nossa turma eu já tive a oportunidade
Aí eu não sei se não estou avaliando ainda, depois de 40 anos de casada, também casei com a menina da minha turma, a doutora Rosângela. Não sei se deu, aí eu não sei até hoje se eu dei sorte ou azar, depois a gente vê. Mas está aí essa. Hoje você vai ter azar. Está aí essa figura, é anestesista também. Vamos fazer uma pesquisa aqui da turma. Deu sorte ou deu azar? Estamos aqui a Elizabeth, também de Belo Horizonte, colega nossa de tudo, veio nos prestigiar. O Carlos Augusto, de Juiz de Fora, também veio prestigiar aí. Porque eu achei que nós chamamos essa turma, porque achei que só ia ter nós aqui, né? Eu falei, ninguém vai ficar para assistir palestra. Turma 72, 77, como é que chama? Qual o título, né? Não sei o que aí. Eu falei, ninguém vai ficar lá para assistir a gente. A turma muito espera, nós chamamos os amigos para vir, para ficar aqui com a gente. Então, está ali o doutor Túlio, também colega nosso de turma, cardiologista, ainda aqui em Barbacena. O Higínio é um agregado, casado com a Elizabeth, né? E o nosso ortopedista, colega, esse chegou depois de nós, que é o Rodrigo, escritor, né? Todo mundo conhece aí o livro do Rodrigo. E repartir essa mesa redonda aqui com o Carnel Fameiro, e repartir essa mesa redonda aqui com o Campelo, também um colega de turma aí, companheiro de futebol aí, né? E o Jairo, né? Para mim é uma honra, né? Então, acho assim, não tem muito o que contar de trazer aí novidades para vocês, não. Mas, para mim, Barbacena, né, hoje que moro em Belo Horizonte, sou presidente do conselho, fundador dessa empresa, né? Estamos lá em Itajubá, né? Chegamos em Itajubá, hoje a faculdade lá também nossa. Hoje nós temos 34 faculdades de medicina. Acho que, além disso aí, eu acho que alguém aí conhece aí o iBook, iClinic, que é a cardiologia, Cardiopapers, são todas as plataformas que são do nosso grupo. Hoje nós temos aí mais ou menos dos 600 médicos brasileiros, 350 hoje assinam uma dessas nossas plataformas. Além disso, tem pós-graduação e preparatório para residência médica. Esse grupo hoje nós fazemos mais ou menos 400 mil consultas gratuitas por esse Brasil a todo. Então é esse grupo aí hoje que está sobrevivendo. Então, já muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? É realmente uma honra muito grande estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho dessa história. Tá bom? A palavra do Campelo, né? Uma ponta esquerda, outra ponta direita, né? Nesse nosso time 72, 77. E depois a gente vai bater um bate-bola aqui, entendeu? Falar coisas que a gente pode falar, né? E trocarmos ideias, né? De como foi boa essa experiência dessa turma, a união dessa turma. Isso é um exemplo que a gente tem, e essa união é desde o tempo de faculdade e ela se mantém periodicamente. Temos a saudade dos colegas que já partiram, né? Mas que deixaram marcas junto à convivência conosco. Campelo, agora é a sua vez. Bom, eu falei com o Jairo que o ideal para nós aqui era um copinho de uísque para cada um, com um gelinho aqui, para a gente bater um papo bem descontraído e relembrar tantos anos de amizade, né? Já são 52 anos, né, que nós nos conhecemos. O Lex Sotan, para a gente acalmar um pouquinho, né? O Nicolau já saudou meus queridos colegas de turma aí, amigos, fraternos, irmãos, né? Os barbacenenses aqui presentes, muito obrigado. Essa cidade me trouxe talvez os melhores anos da minha vida. Os anos que eu fui muito feliz aqui, muito feliz mesmo. Esse tipo de futebol aqui marcou época, na época aqui, no futebol de salão. Estamos aí, eu e o Nicolau ali, o Jairo era o treinador, mas nós fomos tricampeões barbacenenses aqui de futsal e fomos sparring de grandes times aí, todos, nós ganhamos de todos. O próprio Atlético Mineiro tinha sido campeão sul-americano, a prefeitura trouxe o time do Atlético para jogar aqui com a gente e não conseguiu ganhar de nós. Nós empatamos o jogo com eles, 2-2, 3-3, né? O jogo com ingresso pago, nosso time lotava ginásio e foi o time campeão. E engraçado que quando nós viemos para Barbacena,
Aqui tem uma escola de aeronáutica tradicional, conhecida no Brasil inteiro, fortíssima, né? A Epicar, naquela época, então, era uma coisa impressionante. E o sonho de toda moça barbacenense era namorar um militar da aeronáutica, né? Eles eram atléticos, faziam exercício, com aquela farda que toda mulher se encanta pela farda. E nós chegamos aqui, um grupo de adolescentes, né, com 17, 18 anos, e formamos um time de futsal que ganhava todos os jogos deles. Eles não conseguiam ganhar da gente, com todo o preparo físico que eles tinham, com toda a estrutura que eles tinham de treinamento, né, militar e tudo mais, a gente ganhava deles em todas. E o próprio brigadeiro da época, que depois se tornou muito amigo nosso, se encantou pelo nosso grupo, pela união que o nosso time tinha, de ganhar deles com tanta facilidade como a gente ganhava, né? E se tornou nosso amigo e nosso torcedor, né, já? Durante muito tempo. Então essa foto aqui é histórica para a gente, que traz para nós lembranças muito boas. Os jogos eram irradiados pelas rádios de Barbacena, né? Eram transmitidos pela rádio. Tamanha fama que o time ganhou. Se tivesse TV, era transmitida ao vivo. Foi sensacional isso. Mas nós estamos falando aqui de um congresso de história da medicina, e eu trouxe uma historinha que eu particularmente vivi muito de perto, e quero que o Jair me ajude, o Nicolau me ajude a lembrar de alguma coisa. Mas nós fomos a segunda turma da faculdade, uma faculdade iniciando, como o Nicolau falou, e a gente queria fazer a diferença, a gente queria trazer notoriedade para a nossa escola, que não era conhecida, numa cidade de Barbacena, muito menor na época que é hoje. E naquela época, o Christian Barnard fez o primeiro transplante de coração na África do Sul. E o paciente morreu 48 horas depois. O primeiro transplante de coração do mundo, o Christian Barnard, na África do Sul, né? Há 52 anos atrás. Em seguida, acho que um mês ou dois depois, o professor Eurípides de Jesus Hermine fez o segundo transplante de coração do mundo, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e o paciente sobreviveu durante um bom tempo. Isso foi marcante. O professor Zerbini virou uma celebridade mundial. Brasileira nem se fala, né? Comparável ao Pelé ou a Ayrton Senna na época. Onde ele ia, a imprensa ia atrás, ele era uma celebridade. E eu, um grande amigo meu na época, também colega nosso de turma, que já não está entre nós, César Humberto Salvador Filho, tivemos a ideia, ele está ali, é aquele de branco, na parte de cima de óculos, né? Nós tivemos a ideia de trazer o professor Zerbini a Barbacena para fazer uma palestra. Isso era uma coisa impossível de se conseguir na época, tamanha notoriedade que ele tinha e um número enorme de compromisso que ele tinha. Mas durante 2 vezes eu e César fomos a São Paulo para tentar chegar perto do professor Zerbini. Primeiro ano eu não sabia nem de que lado o coração ficava direito, limpo. E queria trazer o professor Zerbini, que tinha feito um transplante de coração, para fazer uma palestra para nós. Era uma coisa louca, né? E durante 2 idas nossas, minha e do César lá, de fusquinha para chegar em São Paulo, o máximo que nós conseguimos foi ver o professor Zerbini de longe, que onde ele ia um batalhão de médicos atrás, rodeando, e repórteres, e imprensa. A gente não conseguia chegar perto dele, né? E na segunda tentativa, eu acabei conseguindo o endereço da casa dele com uma das secretárias lá do Hospital das Clínicas. Nós voltamos, eu e o César, frustrados mais uma vez, e um dia eu falei: César, a solução é nós cercarmos o professor Zerbini na casa dele, na porta da casa dele, para ele conversar com a gente. E aí marcamos uma terceira investida e fomos para São Paulo. Sentamos no meio-fio, na porta da casa dele, descobrimos o endereço, sentamos lá e ficamos esperando. Era umas 9h30 da noite, quando o carro dele chegou, o motorista, ele parou no portão da garagem, o portão abriu, o portão eletrônico abriu. Quando o portão estava se abrindo, eu corri na porta, na janela, bati no vidro. Imagine isso hoje, vai sair, aquele assalto. Eu bati no vidro, professor Zerbini, ele abaixou um pouquinho o vidro e falou: que isso, menino, o que foi? Pô, professor, nós somos estudantes de medicina, queremos falar com o senhor um segundinho. Eu falei: mas essa hora? Não, espera um pouquinho. E o carro entrou, o portão fechou,
Nós ficamos ali na expectativa, passados alguns minutos, apareceu uma senhora com aquela roupa de funcionária, de avental bonito, uma senhora gordona até. O professor mandou vocês entrarem. Eu não tinha perna para entrar, tremia, era um Pelé que ia ver, ou sei lá quem, né? Nós sentamos na sala, ela mandou a gente sentar e nós ficamos aguardando. Eu nunca me esqueço dessa cena, dessa figura do professor Zerbini descendo as escadas para nos receber. Eu achei que eu não consegui falar, né? E a gente começou, essas pessoas não são maravilhosas à toa, são seres humanos realmente completamente fora da curva, né? E estudantes de medicina, 2 meninos de 17, 18 anos, ele nos ouviu e a gente contou a história que queria trazer ele aqui a Barbacena para ele fazer uma palestra aqui, que ia projetar muito a nossa escola. Mas como é que eu vou? Não tem avião para lá, não tem ônibus. Não, professor, nós damos um jeito de levar o senhor. Ele falou, bom, tem que ser no sábado então, porque vou deixar de fazer meu tênis, que ele jogava tênis ao sábado, né? Mas eu vou sim. E vocês têm que ver como é que vocês vão fazer. Bom, a missão era arrumar um avião para buscá-lo e trazê-lo. Naquela época não tinha jato executivo, só a aeronáutica que tinha 2 bandeirantes, 2 aviões bandeirantes. Fala, professor, tinha? Não era bandeirante não, era um aviãozinho com 4 lugares, eu esqueci o nome dele. Não, acho que era o bandeirante sim. Era hélice, não era turbo hélice não. Bom, era hélice. foi o que a aeronáutica tinha, 2 aviões, que eu acho que era o bandeirante sim, porque nós viemos no avião em 5. Nós viemos em 5, eu, o César, ele, a esposa e o professor Ariel ia dentro do avião. Bom, o fato é que a missão era arranjar um avião.